Eu já falei aqui no canal algumas vezes sobre a proporção áurea e como que ela funciona no design, na fotografia, no cinema e até na natureza. Mas até agora você não faz ideia como que ela funciona de verdade. E o pior de tudo, você não sabe como colocar ela nos seus projetos para poder criar artes mais conscientes, mais criativas e mais estratégicas também. Chegou até a duvidar se essa proporção realmente existe. E é por isso que nesse vídeo aqui eu não vou só ensinar vocês a reconhecer a proporção áurea em algumas obras de arte, publicidade e alguns trabalhos que a gente vê na internet, mas também a calcular essa proporção a partir de um retângulo áureo que eu vou construir com vocês do zero. Então já prepara o seu café e vem comigo, porque nesse vídeo aqui eu vou transformar a forma que você enxerga as coisas e também os seus projetos. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde eu vou falar tudo sobre o design para vocês, desde a história, a teoria, até a aplicação prática nos seus projetos. E logo de cara, pessoal, para quem não viu o primeiro vídeo, onde eu falo sobre a proporção áurea e como que ela impactou a história da nossa arte e impacta até hoje todas as criações gráficas, cinematográficas, eu vou deixar um link aqui em cima, é só clicar e ele vai entrar na sua playlist para você assistir depois desse vídeo aqui, tá bom? E fica comigo aqui, pessoal, até o final desse vídeo que eu vou deixar um presente para vocês. Para a gente começar a falar sobre o cálculo da proporção áurea de uma forma teórica, eu vou pedir para você imaginar um quadrado perfeito. E agora você vai traçar uma linha dividindo esse quadrado no meio. Agora, o que você precisa fazer é unir a parte inferior dessa linha de centro com o canto superior direito do seu quadrado. Você vai arquear essa linha e aonde ela terminar, a gente vai esticar o nosso quadrado até encostar no limite desse arco e aí nós teremos o nosso retângulo áureo. De uma forma simples, a gente já consegue enxergar a proporção áurea só usando esse retângulo em vários elementos. O nosso rosto, por exemplo. E aí nisso entra um outro paradigma muito legal, a beleza. A beleza. Onde cada traço importante se encontra e forma uma obra de arte linda, maravilhosa, criada por Deus. A gente pode enxergar isso também na palma da nossa mão. Se a gente imaginar que a nossa mão é um quadrado perfeito, traçar uma linha dividindo ele e fizer esse arqueamento, nós vamos ter a nossa primeira falange. E se a gente fizer uma sequência, colocando na próxima linha e fazendo outro arco, a nossa próxima falange. Só que você deve estar se perguntando, mas então por que cada dedo da nossa mão tem um tamanho diferente? Bom, a palma da nossa mão ela não tem o mesmo tamanho. Se a gente for medir o tamanho da palma da nossa mão no indicador, não vai ser o mesmo tamanho da palma da nossa mão no dedo mindinho. Então a proporção é diferente para cada um dos dedos, porque o tamanho da nossa palma também muda. E se isso já fez sentido para você, então esse vídeo já merece o seu like. A proporção áurea, pessoal, ela vai sempre definir as melhores posições para todos os elementos de um trabalho. Pode ser uma obra de arte, um filme e até o trabalho que você está desenvolvendo. Vem comigo aqui para a tela do meu computador que agora eu vou te mostrar na prática como a gente vai enxergar essa proporção áurea. Agora aqui na tela do meu Illustrator eu vou mostrar para vocês como criar um retângulo áureo. Olha só, eu vou pegar aqui a ferramenta retângulo e vou fazer um quadrado perfeito. Eu utilizei aqui a tecla Shift para ele não perder nenhuma dimensão. Eu vou pegar aqui a ferramenta linha e vou desenhar, como eu falei para vocês na parte teórica, uma linha de centro. Deixa eu até mudar um pouco essa linha aqui. Vamos colocar essa linha tracejada, só para ficar um pouquinho mais fácil. Agora eu vou criar uma outra linha, pegando a parte inferior dessa linha de centro e unindo no canto superior direito. Vou mudar a cor dessa linha para ficar mais fácil também. E agora o que eu tenho que fazer é rotacionar essa linha tracejada. Eu vou pegar aqui a ferramenta de rotação, escolho aqui meu ponto de ancoragem e vou descer essa minha linha. Olha só. Agora eu não vou nem esticar, eu vou desenhar outro retângulo. Vou pegar aqui a parte superior, vou puxar e vou colocar na ponta daquela linha. E nós temos o retângulo áureo. Nesse aqui, eu vou deixar do mesmo jeito que o preto. Agora, se eu pegar todo esse conjunto aqui, vou agrupar, agora eu vou copiar esse retângulo, já está agrupado,
Vou colar e vou diminuir o tamanho dele. Eu vou dar uma giradinha para ficar certinho. E vou colocar ele aqui, ó, dentro dessas duas linhas. Isso. Vamos alinhar ele na parte de baixo. E vou colar mais uma vez. Isso. Dessa vez a gente vai colocar ele aqui. Muito bem. E aqui nós temos um retângulo áureo. Isso eu fiz dentro do Illustrator, tá, pessoal? Mas você pode fazer dentro do CorelDRAW, dentro de qualquer outro programa que você consiga trabalhar com linhas, tá bom? Bom, eu deixei um outro pronto aqui já, para a gente poder trabalhar, já com as cores certas, do jeito que eu gosto de trabalhar. Agora eu vou pegar esse retângulo aqui e vou mostrar para vocês como reconhecer a proporção áurea dentro de obras de arte, dentro de alguns outros trabalhos. Vamos lá. Bem, pessoal, eu tenho um quadro aqui aberto na tela do meu Photoshop. Maria é um quadro de Duret. Eu vou colar aqui um retângulo áureo que eu já tenho copiado. Vou colocar um Smart Object por enquanto. Isso, eu vou querer ele do outro lado. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu tenho que colocar esse retângulo áureo, eu tenho que posicionar ele no segmento que eu quero descobrir a proporção áurea. Então, por exemplo, para começar, eu vou trabalhar com as extremidades desse quadro. Então eu vou aumentar o tamanho desse retângulo áureo proporcionalmente para que ele ocupe toda a altura desse quadro aqui. Então vamos lá. Vou puxar aqui o canto dele, ó. Vamos colocar ali no maior tamanho. Isso. Só de aumentar o tamanho, a gente já percebe algumas coisas aqui. Por exemplo, olha só, a gente tem aqui essa linha vermelha, que é um segmento áureo, que passa bem no centro do rosto do bebê. E a gente também tem essa linha tracejada em amarelo, que ela também passa no olhar aqui de Maria. Então, a gente já tem dois elementos muito importantes nos segmentos áureos. Ou seja, essa obra ela não foi criada por acaso. Se a gente colocar, eu vou dar um Enter aqui para poder gravar essa transformação e vou colar mais uma vez esse retângulo áureo. Só inverter agora de uma forma vertical. E aí, bom, ele já está na largura certa. Se a gente olhar isso aqui, a gente já vai ver a mesma coisa acontecendo em outros segmentos áureos também. Olha só, o rosto do bebê também está no segmento áureo aqui. E olha o corpo do bebê como que está aqui, ó, seguindo a curvatura da espiral áurea. Olha como que está perfeitinho. Então, tudo isso tem um objetivo. Todos os elementos desse quadro têm proporção áurea, tá? Não foram colocados ali de uma forma aleatória. A posição da mulher, a posição do bebê, a distância, o olhar, tudo isso tem um significado, tem um motivo para estar ali. Olha esse outro exemplo aqui. Esse já não é um pintor tão conhecido quanto Da Vinci, quanto Michelangelo. O quadro também não é tão conhecido, mas é uma obra de arte muito famosa também. Ela se chama A Queda de Ícaro. Então eu vou fazer aqui a mesma coisa. Eu vou colar aquela proporção áurea. Eu não vou nem girar ela agora, eu vou só aumentar, ó, e vou colocar no tamanho total da nossa arte. Aí. Do jeito que tá aqui, a gente ainda não vê muitas coisas, né? Vamos inverter ela. Olha como começa a fazer um pouco mais de sentido, né? A posição dos elementos, olha aqui o burrinho, seguindo aqui um segmento áureo. Ah, mas as costas do burrinho não tá reta com a linha. Aí também não, né? É a posição do elemento, ela não tá alinhada perfeitamente, ok? Mas olha como que o burrinho tá bem alinhado com a proporção áurea. Olha aqui o carrinho de arado também tá dentro da proporção áurea, o tamanho dele tá dentro da proporção áurea. Aqui a gente vê que um elemento principal não é tanto a pessoa, mas o burrinho e o arado. Aí
a gente tem um outro enquadramento aqui. Ó. Se a gente pegar o quadrado áureo, que é essa outra parte aqui, a gente vai ter um enquadramento de cena, que é uma área mais profunda, uma área mais distante. E a gente consegue ver o alinhamento do barco nesse segmento áureo aqui também. Então é uma área mais vasta, é uma área com menos riqueza de detalhes, mas os elementos dentro dessa área também têm uma posição determinada. Até a caverna ali no fundo, olha só como que ela está bem alinhada. Vamos fazer a mesma coisa? Vamos colocar um outro segmento áureo, um outro retângulo áureo, para definir a altura dessa arte. Vamos esconder esse daqui. E eu vou colar aqui de novo o nosso esqueminha áureo. Vamos girar aqui. Aí eu vou posicionar na parte superior. Vou descer ele até a parte inferior. A gente já consegue ver outros elementos seguindo essa proporção também, tá? Olha só, o porto ali atrás se encaixado certinho numa proporção áurea, o outro navio ali, né, a outra caravela também está seguindo essa proporção áurea. Se a gente arrastar essa proporção áurea até lá, olha só, tudo segue a mesma proporção. Se a gente colocar essa mesma proporção em algum elemento, por exemplo, eu vou diminuir essa proporção áurea e vamos colocar aqui no rapaz que está levando esse arado aqui. Vou colocar esse retângulo áureo na parte maior e a parte inferior aqui também. Não parece que faz tanto sentido, já tem algumas coisas que a gente já enxerga um alinhamento, né, como a mão, os joelhos, o pé, né? Olha como que está certinho aqui. Mas vamos espelhar esse segmento áureo para ver se faz mais sentido. Olha só como começa a fazer mais sentido também o próprio personagem, encaixado certinho na proporção. Por que que isso é importante, pessoal? Porque dessa forma a gente consegue ter uma certeza absoluta que o personagem que está sendo desenhado, que está sendo pintado, vai ser representado com todos os membros proporcionais. Se a gente colocar essa mesma proporção em um outro personagem, a gente vai enxergar a mesma coisa. Todos os membros, olha só o joelho ali, ó, tudo encaixado certinho, dentro da mesma proporção, ok? Isso vale para qualquer outro elemento do quadro, pessoal. Se a gente for pegando esse retângulo áureo e for colocando dentro de outros elementos, a gente vai enxergar a mesma coisa. E isso, pessoal, vale para todas as obras de arte. Se a gente for analisar o trabalho de Da Vinci, por exemplo, ele leva essa proporção além das obras de arte. Nos trabalhos de ilustração, nas representações do corpo humano que ele fazia, tudo o que ele criava tinha essa mesma proporção áurea. Se a gente for colocar, por exemplo, as obras de Michelangelo, Donatello, todos eles também seguem essa mesma proporção. Faz essa mesma experiência, pega um quadro famoso que você gosta, ou que você conhece, a Mona Lisa. A Mona Lisa é até fácil, né? Tem vários exemplos de proporção áurea na internet da Mona Lisa. Mas a Garota e Guarda-Chuva de Monet, por exemplo, de Da Vinci também, um outro quadro que é muito famoso, a Santa Ceia. Tem várias obras de arte que você pode colocar esse segmento áureo por cima e redimensionando que você vai encontrar esses segmentos áureos. Esse quadro aqui se chama Aldobrandini Madonna, do Rafael. Vamos colocar a proporção áurea nesse quadro aqui? Se vocês já estão por dentro, só de olhar vocês já conseguem enxergar algumas coisas. Mas vamos colocar o nosso segmento áureo aqui. Nesse aqui eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou mostrar para vocês uma questão de ponto focal. Vamos colocar ele na parte de baixo. Você já viu onde eu quero chegar, né? Vou colar ele mais uma vez. Olha só.
dois segmentos áureos para dois personagens distintos, todos seguindo a proporção áurea. A cabeça aqui, né, da Santa, dentro de dois segmentos áureos, quase centralizados ali dentro de um segmento áureo. Se eu colocar um outro segmento áureo no meio desses segmentos aqui, olha o que eu vou encontrar. O tamanho certinho do rosto da nossa personagem, certo? Olha como tá fazendo mais sentido. Aí eu não estou partindo só para personagens por inteiro, por exemplo. Eu estou trabalhando a proporção dentro da proporção. Então eu posso ir colocando no meio desses elementos, no meio dessas linhas, o próprio retângulo áureo, e ali eu vou encontrar outros segmentos áureos ainda. Então cada linha, cada ponto desse retângulo áureo com a espiral áurea é um ponto focal importante. Tudo que for posicionado nessas linhas vão ter um destaque especial. Os nossos olhos são projetados naturalmente para poder seguir esses segmentos áureos. E na publicidade, será que a gente encontra essas mesmas marcações? Vamos dar uma olhadinha? Vamos arrastar aqui para a tela do meu computador uma publicidade que eu peguei no Google ali, coloquei campanha de revista, campanha publicitária revista. Se vocês colocarem lá, vocês vão achar essas mesmas artes. Vamos colocar o nosso segmento, vamos colocar com a parte vertical primeiro, né? Eu já estou vendo um bem claro ali pra gente. Olha só, a gente já consegue enxergar posicionamentos de alguns elementos dentro dessa proporção áurea. Estou falando da diagramação? Ainda não, estou falando só do personagem. Inclusive, pessoal, dentro do Photoshop tem alguns trabalhos que são feitos de manipulação para poder movimentar os elementos da foto para que eles fiquem proporcionalmente agradáveis. Nem sempre a fotografia vai representar ou vai se encaixar dentro desses segmentos. E aí no Photoshop a gente começa a tratar esses elementos individualmente para poder se encaixar. Por exemplo, olha só, aqui a gente vê que o olhar não se encaixou perfeitamente. Mas será que eu estou vendo na proporção certa? Aqui eu coloquei o elemento, né? Aqui eu coloquei o retângulo áureo seguindo o tamanho completo da folha. Mas e se eu colocar ele, por exemplo, eu estou vendo aqui que uma parte muito importante para essa arte é a expressão do personagem. Então vamos diminuir aqui, vamos trazer o segmento áureo aqui para o olhar desse personagem. Olha como que se encaixa mais fácil dentro do segmento áureo. Bom, acho que não está bom ainda, né? Então vamos carregar mais uma arte aqui para a gente ver. Olha essa outra aqui, um pouco mais simples, já tem cara de publicidade. Então vamos colar o nosso segmento áureo. Vamos colocar primeiro ele aqui na vertical. Vamos ver o que a gente vai encontrar. Uma coisa importante, tá? A gente não pode achatar esse retângulo áureo, porque senão ele perde totalmente a função. Olha só, ele está centralizado, é claro, na folha, mas olha como esse aqui já começa a ter alguns elementos logo de cara. A gente tem dois elementos de suporte ali no fundo, né, as duas prateleiras ali, e aqui a gente tem também um outro elemento de suporte, que é o balcão. E olha como aqui a proporção áurea começa a fazer sentido também na tipografia, tá? Os elementos já estão alinhados na proporção áurea. Olha só aqui embaixo também. Se a gente seguir esse mesmo segmento, e um detalhe, tá? Não é porque esse segmento ele tá só entre essas duas linhas verticais que do outro lado ele não vai fazer sentido. Se eu esticar essa linha até o final, eu vou ter o posicionamento do logotipo. Vamos colocar agora... esqueci, vamos ocultar a outra camada. Vamos colocar ele aqui no horizontal. Vamos ver. Olha como a nossa personagem está totalmente encaixada dentro de um segmento áureo. Ela não está nem deslocada, centralizada dentro de um quadrado. Não, ela está posicionada exatamente no ponto focal deste segmento áureo aqui, ó. E isso vale para os outros elementos. Se a gente girar e colocar
no tamanho do nosso elemento principal, voilá, e nós temos a proporção áurea de novo. E isso, se a gente for colocando em outros elementos, a gente vai encontrando a proporção áurea. Com o tempo, essa proporção vai ficar praticamente automática para o olhar de vocês. Vocês vão bater o olho dentro de uma arte e vocês já vão enxergar logo de cara vários elementos. É claro que tem alguns elementos que a gente precisa descobrir, explorar, colocar ali o auxílio do nosso retângulo áureo para poder enxergar esses elementos. Vamos fazer o seguinte, vamos por uma folha de revista um pouco mais simples, sem tanta publicidade, né? Vamos carregar aqui uma arte um pouquinho diferente. É a diagramação de uma folha de revista. E vamos colocar o nosso esquema áureo. Olha só, não deu nem graça. Logo de cara eu só colei o retângulo áureo e ele já mostrou pra gente um posicionamento de diagramação, que é aqui na nossa linha vermelha, o extremo dessas colunas e o nosso patch. Olha só como ele está posicionado aqui, ó, certinho no segmento áureo. Tá vendo? Se a gente colocar essa proporção áurea no patch, a gente também vai encontrar essa proporção áurea, olha só. Parece coincidência, não parece? Como a boca do animal está no segmento áureo, o machucado do cachorro está seguindo um segmento áureo. Pode ser que essa foto tenha até sido manipulada para poder se encaixar dentro dessa proporção. Foi o que eu falei agora há pouco para vocês. Pode ser que não, pode ser que o fotógrafo, no próprio ângulo da máquina, conseguiu encaixar o cachorro dentro da proporção áurea. Aquele grid que a gente coloca na nossa câmera é justamente para isso, para a gente poder trabalhar a proporção áurea, ou Fibonacci, ou ponto focal, enfim, tem vários nomes que a gente pode dar para isso. Olha só, parece outra coincidência, né? O nosso parágrafo encerrar exatamente na proporção áurea. Mas não é coincidência, pessoal. Tudo é planejado estrategicamente para que esses elementos estejam na proporção áurea. Quer dizer que vocês sempre vão esbarrar com a proporção áurea? Bom, infelizmente, hoje em dia tem muitos trabalhos que vocês vão acabar encontrando que não vai ter a proporção áurea. Mas logo de cara você vai perceber que ele não tá legal, não tá 100%, ainda falta alguma coisa. E sempre esse detalhe que está faltando é justamente a proporção áurea. Aquela fotografia perfeita, que tem aquele ângulo, tem profundidade, que conta uma história. Se ela não for desenvolvida, se ela não for tirada pensando na proporção áurea, a foto não vai ficar legal. A arte que vocês criam no Photoshop, no Illustrator, até na IA, se não segue esse princípio, não vai ficar legal. E é por isso, pessoal, que eu venho falando muito com vocês sobre isso. Todo o trabalho de IA é muito bom para inspiração, até para auxílio. Eu posso criar alguma coisa na IA que vai ser aproveitado. Legal, só que tem um detalhe importante. Estuda o resultado para saber se está se encaixando dentro disso. E isso a gente está falando só de proporção áurea, mas a gente pode falar também sobre cores, a gente pode falar sobre uma infinidade de coisas que devem ser pensadas. Olha só essa foto aqui, pessoal. Na verdade, isso aqui é um print de um vídeo, mas olha como o enquadramento dentro do grid está muito bem feito. Será que se eu colocar a minha proporção áurea aqui, vai aparecer alguma coisa? Vamos ver? Vamos colar ele aqui, só que dessa vez eu quero colocar esse meu segmento colocar no outro lado. Vamos colocar esse segmento áureo no rosto dela. E vamos ver se aquilo que eu falei para vocês bate. Opa, mais um pouquinho. Olha só como bate, pessoal. A gente colocando aqui, os elementos vão acabar se encaixando dentro do nosso rosto. A mesma coisa vale para aquilo que eu falei para vocês, o elemento dentro do elemento, né? Aqui a gente já tem uma linha tracejada amarela, tá bem fraquinha, né? Porque tá tendo um contraste de cores. Vou tentar inverter essas cores aqui. Ó, agora dá pra gente ver um pouco melhor. Vamos colocar mais um segmento, só que agora eu vou colocar um segmento dentro do outro segmento.
Vamos ver o que vai acontecer aqui. Não vou perder muito tempo encaixando perfeitamente. E olha só, a gente já tem outros elementos, o final do nariz, o começo do lábio, até o tamanho do lábio, né? Acaba se encaixando em alguns segmentos, então totalmente dentro da proporção áurea. O nosso rosto, ele é todo medido porque a gente está falando de precisão, eu não poderia deixar de falar com vocês sobre a minha planilha de controle financeiro. Uma planilha que eu mesmo desenvolvi, totalmente feita em Excel e totalmente automática. Ela vai controlar todas as entradas e todas as saídas do seu dinheiro e vai te mostrar para onde cada centavo está indo. Até aqueles micro consumos. Sabe aqueles detalhezinhos que a gente nunca enxerga no final da nossa fatura? Pois é, a planilha vai mostrar para você tudo o que você gastou que fica dentro de uma faixa mínima de valor. Eu desenvolvi essa ferramenta para me ajudar no dia a dia e ela transformou a minha rotina financeira. E eu tenho certeza que ela vai transformar a sua também. E mesmo ela sendo totalmente automática, eu vou colocar também um mini curso que vai te mostrar como que você vai trabalhar dentro dela. E para ficar ainda melhor, ela ainda custa menos do que um hambúrguer. Você pode acessar ela através do link aqui na descrição ou através do QR Code aqui do lado. Se a gente pensar de uma forma simples e começar a imaginar só o retângulo áureo dentro de filmes, novelas, até no jornal que você assiste, você já vai começar a enxergar a proporção áurea. E aí vocês vão começar a perceber que ela realmente está em todo lugar. E você pode usar tudo isso dentro dos seus projetos. É só pegar esse retângulo áureo, colocar dentro da sua tela e começar a fazer os posicionamentos. Só de colocar ela, você já vai ser direcionado logo de cara e todos os elementos do seu trabalho vão ter um lugar certo para ficar. Ou seja, a partir desse momento, todos os elementos do seu vídeo vão ser posicionados de uma forma estratégica. E como presente, eu vou deixar essa mesma arte da proporção áurea aqui na descrição em dois formatos, no formato vetorial e também no formato PNG. É só baixar e usar, é totalmente gratuito. Agora eu quero saber de você, como que você vai usar essa ferramenta? Você vai usar dentro dos seus projetos? Você vai usar só para analisar algumas publicidades, algumas obras de arte? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber a sua resposta. E para quem ficou comigo aqui até o final, um forte abraço, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu espero ver vocês todos no nosso próximo vídeo. Até lá!